Em Lucas 5, a partir do versículo 1, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que era também conhecido como Mar da Galileia. Uma multidão comprimia de todos os lados. Interessante que o motivo pelo qual as pessoas comprimiam Jesus, apertavam Jesus, era para ouvir a palavra de Deus. E aí Jesus viu à beira do lago 2 barcos que tinham sido deixados ali por pescadores que estavam lavando as suas redes. Ele entrou em um dos barcos. Acredito que o motivo era sair um pouco daquela multidão e fazer com que a multidão ouvisse completamente. Ele pede para Simão, que era dono do barco, que afastasse um pouco da praia. Ele sentou-se no barco e pregou a palavra, o evangelho do reino, ao qual Jesus tinha recebido como missão de Deus ensinar. Tendo acabado de falar, Simão, que ali ouvia, ele disse: vá para onde as águas estão mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão diz assim: mas mestre, nós passamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, e tudo que eu já ouvi do Senhor aqui, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram uma quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. E então eles fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E os 2 barcos ficaram cheios de peixe, a ponto de quase afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos que ali estavam ficaram perplexos com a pesca que haviam feito. Provavelmente nunca acontecido na sua experiência de vida. Tiago, João, o filho de Zebedeu, sócios de Simão, no barco. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Final do mês de março, desde o ano passado, essa pandemia pressionou demais a nossa igreja. E não só a nossa igreja, as informações que eu tenho aqui no Brasil todo, não só as igrejas, mas muitos empresários, pessoas de negócios, profissionais mesmo, que trabalhavam, estão desempregados. E aí a gente está vivendo, além da crise sanitária, a crise econômica. E a nossa igreja, desde o ano passado, se esforçou para não sair do espaço, que a gente tinha muito carinho, era um lugar muito especial para a gente já estava adaptado lá, que era o Espaço Siga, mas a gente sabia que a qualquer momento nós não tínhamos mais fôlego financeiro para um outro lockdown, mesmo que tenha sido mais curto como esse agora, e a gente entregou o espaço. Na minha experiência da plantação dessa igreja, a gente recebeu de Deus essa missão em 2018. Então a gente já está há quase 3 anos semeando essa igreja na cidade.
acreditando que uma igreja focada em Jesus é mais do que necessária, sonhando com essa igreja. Não que as outras igrejas não sejam importantes, mas esse formato de igreja é um formato de igreja que todas as pessoas que chegam nela, o objetivo da gente é torná-las livres, torná-las discípulas de Jesus, livres, para servir exatamente a Jesus, naquilo que Jesus chamou elas para fazer. Independente do que necessita a igreja local. A gente não usa as pessoas para manter a organização, mas a gente usa a nossa organização, nossa estrutura, para servir as pessoas. E eu acredito muito nisso. Só é mal compreendido, mas eu acredito nisso, que é possível. Agora, no mês de março, com o anúncio do lockdown, do segundo, a gente teve que entregar o espaço para nós. Tanto é que a gente estava no meio de uma série de mensagens sobre que Jesus não tinha templo. E o ministério de Jesus ele foi muito mais eficiente do lado de fora do espaço da religião do que dentro dele. Mas aquilo mexeu comigo profundamente. Até depois começar a receber mensagens de amigos perguntando se a SIGA tinha fechado. Aí eu vi a gravidade da situação de ter saído daquele espaço e de não ter ido para um outro lugar. Porque se a gente sai dali e vai para um outro lugar, as pessoas não tinham dúvida se a SIGA ia encerrar sua caminhada, como aconteceu com outras igrejas aqui na cidade, ou se ela ia continuar. E a gente, internamente, entre os líderes, tomou a decisão de continuar online, até recuperar-se financeiramente, e também esperar o controle do governo em relação à pandemia, que o índice de contaminação está ainda muito alto, ou estava na época também, de mortes. A gente está esperando essa vacinação avançar, a gente está aguardando e acompanhando as melhoras da pandemia. Mas aquilo me trouxe uma profunda tristeza. O coração ficou machucado, mesmo sabendo que ali não é a igreja somos nós que nos reunimos em torno de Jesus para adorá-lo e para dizer a Ele que a gente está aqui para servir a Ele no que Ele quiser, o que Ele quiser que a gente faça. Mas aquilo me trouxe um sentimento de fracasso muito grande, de profunda tristeza, por um aspecto humano. Não tem nada a ver com a minha fé. Continuo com a minha fé em Jesus, acredito nesse projeto de igreja, mas uma coisa humana minha desabrochou, que foi a tristeza do fracasso, da experiência de você saber o que tem que fazer e tudo que você faz não é suficiente para consolidar um projeto. Já são quase 3 anos. Você pode ter a formação que for, pode ter lido quantos livros forem, você pode ter feito os cursos que for, com quem for, mas chega a hora que Jesus assume o leme da experiência da vida da gente de novo. Não adianta ter dinheiro, ter capacidade, não adianta nada disso. Quando Jesus quer reassumir um projeto. Esse texto ele tem muito significado para mim, porque eu vejo, assim como na minha vida, esses pescadores frustrados com a pesca que não aconteceu.
Quando Jesus chama Pedro para dizer, vamos lançar a rede ali de novo, a resposta de Pedro foi, Jesus, a gente passou a noite toda fazendo isso que o Senhor está mandando agora. E aí me veio na mente assim, Jesus, o Senhor quer que a gente vá para um outro lugar, mas eu estou há 3 anos quase fazendo isso que o Senhor está mandando. Eu estou há quase 3 anos falando dessa igreja focada no Senhor, não focada no líder, não focada na denominação, não focada no sistema religioso, não focada numa ideologia política, não focada no sistema econômico, uma igreja focada em Jesus, só em Jesus. E o pessoal não está acreditando não que é possível não. As pessoas da cidade, eu acho que o problema sou eu. E aí fui dialogar com Jesus, um tempo de oração, tempo de silêncio, de ouvir Jesus. E esse texto veio do meu coração. Esse mês não tem série, esse mês vai ser palavra falando assim do coração da gente. Esse texto começa falando de Jesus cumprindo seu ministério de pregação da palavra. Jesus estava no mar da Galileia e as pessoas, a multidão era tão grande, pressionando Jesus, mas o objetivo daquele grupo ali não eram os milagres, não eram os milagres. As pessoas queriam ouvir a palavra de Deus. Aqui me veio 2 possibilidades e eu quero falar com você. Membro da igreja Siga, gente que está seguindo com a gente já há meses, há anos. Mas eu quero falar com você também que vai assistir essa mensagem. Pode não ser da igreja, mas está se sentindo assim como eu, uma frustração por alguma coisa que você está investindo há muito tempo e não está dando certo. Isso pode ser num aspecto profissional. Você pode estar há muito tempo investindo profissionalmente em algo da sua vida e não está dando certo. Você pode estar sofrendo com um relacionamento que não está dando certo. Que você está há muito tempo investindo e não está dando certo. Você pode estar enfrentando sentimento de fracasso, de derrotado, de triste. Pelo tempo, o tempo mesmo está forçando a gente a se sentir assim. Por tudo que a gente está perdendo, por tudo que a gente está tendo que enfrentar. Não estamos vendo evoluir, não estamos vendo crescimento. Só quem está crescendo é quem tem dinheiro, aí investe e o negócio roda. Mas quem não tem está pressionado a se sentir frustrado, que é o que aconteceu com a gente. Primeiro aspecto importante aqui do texto: Jesus está falando. Jesus subiu no barco, pediu para Pedro afastar e ensinou as pessoas. Jesus está falando. Jesus continua sendo a mensagem. Jesus continua sendo o pregador da mensagem. Através da palavra, através de canções, através de ministrações, através da natureza, dando sinais através da vida da gente cotidiana. Jesus está falando com a gente. Jesus está falando. E aqui a gente tem que ter o mesmo desejo por ouvir Jesus que essa multidão tinha, a ponto de comprimir Jesus para ouvir a palavra que Jesus quer falar. O que é que Jesus quer falar? O que Jesus quer falar com a gente? No momento de frustração, não são
conjecturas que a gente precisa fazer, o que deu certo, o que deu errado, quem errou, quem acertou, culpas e etc. A gente tem que parar e ouvir Jesus, ouvir sua palavra, reaprender. Talvez você não tenha conseguido ainda porque está fazendo exatamente o que não é para fazer. E aí ouvir Jesus vai colocar-nos de novo na direção do que deve ser feito. Ouvir Jesus. E para mim, eu creio que enquanto Jesus não voltar de novo para buscar a sua igreja, ele continua falando. Jesus está falando. Jesus está falando com você. Jesus está falando hoje. Segundo, quando a gente conseguir parar para ouvir Jesus, no versículo 4, ele diz assim a Pedro: vá até as águas profundas e lance as redes para a pesca. Jesus, quando a gente conseguir ouvir Jesus, ele vai apontar a direção para a vida da gente. Ele vai apontar a direção para a igreja. Ele vai apontar a direção do que deve ser feito no seu trabalho. Ele vai apontar a direção no que deve ser feito para a sua família. Ele vai apontar a direção sempre. Mesmo que a direção que Jesus apontar, na sua concepção você já fez. Que foi a resposta de Pedro para Jesus. Jesus, eu já fiz isso. Mas quando você fez, ou quando eu fiz, talvez a gente tenha feito pelos nossos próprios esforços, não como o poder do Cristo naquela ação. A gente pode ter feito por conta da gente mesmo, a gente pode ter feito algo sem o Cristo, trazendo a beleza e o poder da sua palavra, da sua confiança naquilo que poderia acontecer. Mestre, a gente se esforçou a noite toda, mas porque tu está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar com a igreja Cida, dizer a vocês que Jesus está falando, Jesus está dando novas direções à igreja, a gente está sonhando com Jesus, e a gente vai lançar a rede onde Jesus quer. A gente vai lançar a rede onde Jesus quer que a gente lance a rede. Primeiro, Jesus está falando. Segundo, eu preciso ouvir Jesus. Terceiro, tente outra vez. Jesus, eu já fiz isso que o Senhor está mandando eu fazer, mas porque é a tua palavra, eu creio na tua palavra, eu creio na tua direção, eu vou fazer de novo. Tente de novo. Tente outra vez. Tente quantas vezes for necessário. Tente outra vez no que está te trazendo um sentimento de perda, de fracasso. Meu negócio não deu certo, tenta outra vez. Você perdeu um casamento, tenta outra vez. Casa de novo. Profissionalmente eu não estou bem, tenta outra vez, tenta um outro curso. Melhor o que você tem, tente outra vez. Jesus está falando com a gente, não desista, tenta outra vez, lance a rede onde eu estou pedindo para você lançar. E aqui eu encerro com essas palavras.
quando a gente ouvir Jesus, ser ensinado por Jesus e por sua palavra, quando a gente obedecer o que Jesus está mandando a gente fazer, a gente vai se surpreender com a quantidade de peixe que a gente vai colher. Porque a gente fez o exercício da fé. Porque o exercício da fé, irmãos, é exatamente esse. Agora, numa circunstância totalmente adversa, lançar a rede. Olha, Jesus, a gente passou a noite no mar, não tinha peixe no mar, está difícil o mar, ninguém pegou peixe, aí o senhor acha que a gente vai pegar peixe? Eu vou fazer, não porque eu acredito que vai vir peixe, mas porque o Senhor mandou a gente jogar a rede aqui de novo. E eu encerro com essas palavras: se surpreenda com Jesus. Foi tanto peixe que eles chamaram outro barco, encheu outro barco. E eles ficaram, no versículo 9, perplexos, nunca haviam visto nada parecido. Se surpreenda com Jesus. Surpreenda-se com Jesus. A gente vai lançar a rede onde Jesus quer. Daqui a alguns meses ou anos, a gente vai se surpreender com algo muito maior do que o que a gente experimentou até agora. E isso me fez lembrar a minha experiência em Camela. Foi assim também. Os 2 primeiros anos plantando a igreja lá em Camela foram tão difíceis quanto está sendo esse aqui. E à medida que vai passando a nossa vida, a gente vai notando que o que a gente viveu lá atrás amadurece a gente para experiências maiores hoje. Vivi a mesma perseguição que eu estou vivendo aqui. Em Camela a perseguição era interna pelos evangélicos de uma denominação. Muita calúnia, muita difamação, ninguém queria nem passar na porta da igreja. Uma experiência muito difícil, muito dura, muitas noites de tristeza. Eu tinha deixado um emprego que eu ganhava 5 mil reais de carteira assinada e ainda à noite dava aula, girava em torno de 2 mil reais a aula à noite no curso técnico. Era um alto salário, isso há 10 anos atrás era um alto salário. E eu deixei para trabalhar na missão, que era uma coisa que já eu tinha essa vocação, esse chamado, e eu disse: eu vou deixar tudo, vou seguir Jesus, vou plantar a igreja. E fui ganhar 5 vezes menos do que eu ganhava. E todo domingo, quando eu saía de pregar, pregava para 5 pessoas, para 4 pessoas. Cheguei a pregar num culto para 2 pessoas. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, um irmão disse assim: e aí, pastor, cadê os irmãos? Aí estava eu, esse irmão, que era o diácono, e mais outro. Aí ele disse: está aqui nós 3. A palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele está presente. Então, um ora, o outro canta e o outro prega. E estava feito o culto. Foi o que eu disse a ele. Mas o meu coração estava triste, minha gente. Quando eu saía no domingo, eu lembro que eu botava aquele paletó bonito, aquela gravata, ficava parecendo um pastorzão assim, na porta da igreja. E passava assim aquela multidão de gente indo para as outras igrejas, para as igrejonas grandes. Passava 1000 pessoas para as outras igrejas e entrava uma na minha. Aí passava mais 1000 e entrava mais uma na minha. E quando chegava a 5, aí eu entrava na igreja porque não chegava mais ninguém. Acabava o culto, eu ia para casa a pé, perguntando a Jesus: mas Jesus, eu deixei tudo, velho. Deixei
cidade lá para vir para cá. Para isso, as pessoas não querem ouvir o Evangelho, elas querem viver esse status que a religião impõe de poder, de influência. Mesmo que o Evangelho não esteja sendo pregado, mas as pessoas não estão aí, tal, aquele conflito interno poderoso que influencia demais emocionalmente a gente. E eu lembro que Jesus virou o jogo da vida da igreja lá de Camela, quando eu me encontrei com um alcoólatra, um oculista, e comecei a amar aquele que ninguém queria amar. Comecei a cuidar do José Anselmo, depois veio outro, e veio outro, e veio outro, e a gente criou um projeto chamado Esperança na Praça. E a sociedade de Camelo começou a questionar as igrejas maiores, mas rapaz, uma igrejinha pobre daquela está dando comida aos cachaceiros, e você não faz nada. Aí o presbítero de uma dessas igrejas disse assim: mas alcoólatra não é responsabilidade da igreja não, é do governo. O que ele está fazendo aí tem nada a ver com o Evangelho. Quando a gente começou a lançar as redes a quem Jesus queria salvar, a igreja foi outra. Eu quero dizer a vocês assim, Deus está falando, até usou o olho um dia desse aqui na live: vamos atrás de quem ninguém quer, né? Não vamos atrás de peixe dos outros, não. Vamos atrás do peixe que Jesus quer salvar, quer jogar na rede do céu. E eu acho que a SIGA, esse é o novo momento da gente. Não vamos se preocupar com igreja A ou B ou C, não vamos se preocupar com outra coisa senão chegar aos corações de quem Jesus quer salvar. E a gente vai ver algo extraordinário acontecer e vamos ficar perplexos, porque a gente não viu ainda. Existe um grupo na cidade que Jesus quer fazer discípulos, e essa missão é da gente, da Igreja SIGA. Existe um grupo de igrejas que querem fazer membros de igrejas. Existe outro grupo de igrejas que querem fazer as pessoas se tornarem consumidoras da fé. E a SIGA recebeu o chamado de Jesus para ser uma igreja que vai multiplicar discípulos para a missão dele. E esse é o chamado da gente. Eu quero orar por você. Depois eu ouvi uma canção dessas que levanta a gente do túmulo. Nos dias de frustração, foi uma das canções que me fez lembrar do quanto Jesus já foi por mim. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, por tua palavra estar viva em nós, na nossa vida. Tua palavra está alimentando a nossa dimensão espiritual. Obrigado por estar direcionando os nossos passos, nossos caminhos, fazendo a gente olhar para um lugar onde devemos lançar as nossas redes. Que esse texto, esse mês, fala com a gente profundamente, com a nossa igreja, com as pessoas que estão se sentindo fracassadas, tristes por algum projeto que não deu certo. Que o Senhor dê ânimo novo, motivação nova, fogo do Senhor no coração, para que a gente possa continuar levando amor às pessoas. Tem muita gente precisando, que não está sendo alcançadas, que o Senhor direcione nosso olhar, aqueles que o Senhor quer salvar, nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém.
pronto a enxugar as tuas lágrimas. Clama a mim, responder-te, anunciar-te coisas grandes que não sabes. Que as suas lágrimas possam servir para regar o teu coração diante do Senhor Jesus. Se prostrar diante dele. Eu agradeço por isso. Meu Deus, tudo está tão difícil para mim. É verdade. Meu Deus, muitos se perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu, mas sua mão tudo me escondeu em tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Diga minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, vamos Senhor, tudo está tão difícil pra mim. Se o coração está sangrando, diz pra ele. Meu Deus, pega teu caminho aí. Muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu, mas sua mão tudo me escondeu em tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Diga minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, num sorriso de uma mãe que deu a luz. Amém? Essa esperança que uma mãe que deu a luz tem, de que seu filho está saudável, de que seu filho será feliz, que esteja nesse momento sendo repassada para ti nessa noite. Teu coração se enche de esperança, se enche de fé, porque o Senhor Jesus está ao teu lado. E nós estaremos sempre orando por tua vida. Jesus abençoe.